boa tarde a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero fazer uma pergunta primeiro. Já aconteceu alguma situação na sua vida onde você viu a pessoa te caluniar, levantar falso testemunho contra ti e você não poder fazer nada? E ter que aguentar, suportar tudo aquilo, né? E confiar no Senhor dos Exércitos. Já passou por isso? Então você não fez errado se você esperou no Senhor. Espera no Senhor, confia nele, porque o nosso Deus, ele é poderoso e ele é a nossa justiça. Ele entra na tua briga por você e ele faz justiça sim. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa palavra é verdadeira. Eu vou contar algo para vocês, né, pessoal, porque o crente, para ele ser crente, ele tem que viver as experiências para que ele possa apresentar o seu testemunho diante das pessoas. E eu nunca imaginei que eu fosse ser tão perseguida como eu estou sendo agora, pregando a mensagem do Senhor, né, indo para as igrejas, levando o meu testemunho. Eu tive na TV, no canal da Noruega aqui, canal 10, testemunhando os feitos do Senhor, louvando o nome do Senhor Jesus, e recebi um convite, né, para participar de uma igreja e estar ali louvando nessa igreja, ajudando o ministério de uma igreja aqui, que eu não vou dizer o nome porque não quero que venham surgir depois comentários que eu falei mal da igreja, então não quero deixar o nome da igreja, né, mas é uma igreja norueguesa. E eu estava ajudando nessa igreja, né? Falei para eles que eu ia ajudar e tudo. Passei a frequentar nos domingos, estava ajudando esse lugar, esse local. E estava tudo indo bem, né? Estava ajudando eles lá. Só que eu tenho a minha igreja. Eu faço parte de um ministério, sou missionária, né? Há anos. Muito antes de fazer parte desse ministério que eu hoje estou, né? Eu já tinha antes o chamado, Deus tinha me levantado aqui, me ressuscitou dos mortos em 2012 e me chamou para glorificar e exaltar o nome dele e ir pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Amém? Então quem me chamou não foi o homem, foi Deus. E frequentando essa igreja, né, levantou-se uma pessoa aí que não me conhece direito, levantou calúnia contra o meu nome, né? Quantos homens e mulheres não saem da igreja por causa dos caluniadores, por causa dos homens e mulheres que deixam o diabo fazer deles os seus cavalos para estarem ali fazendo problema dentro da igreja para as pessoas, né? E as ovelhas vestidas de lobo, porque são lobo mesmo, eles estão dentro da igreja e fazem o papel de ovelha, mas são lobos. Então, eu sempre tive um problema com o pastor. Por quê? Porque ele usa o mais forte para vir contra mim. Tive problema com vários pastores nessa Noruega. O primeiro pastor, né, era uma mulher, primeiro. Aceitei Jesus em 2010 na igreja Peniel de Oslo. Passei essa igreja, não tinha experiência nenhuma, ia lá, saía. Estava morando nesse tempo no serviço de proteção de menor com minhas 3 filhas. Fui abandonada pelo pai das minhas filhas e estava vivendo neste lugar, passando por grandes dificuldades, e fui para essa igreja para tentar aprender do Senhor Jesus, porque eu estava tendo sonho constante com Cristo e não sabia quem era Jesus, não imaginava que esse Deus era real, né? E aí passei aí para essa igreja para adquirir conhecimento de quem Jesus era. Só que quando você chega numa igreja, você chega nova, você não conhece, você chega igual um bebê, precisando de alimentação. E você não vai comer uma alimentação já forte, você vai tomar leitinho, é como um bebê, como eu acabei de expressar aqui. E a pastora, né, eu não sei o que estava acontecendo com ela, no início a gente passou a ter um bom vínculo, ela falava da palavra de Deus comigo. No início era bastante complicado, porque eu não compreendia, né, o meu chamado, tinha tido alguns sonhos com Jesus, o mundo se acabando, vi Jesus andando sobre um farol e vi ele me chamar, né, para tirar pessoas das águas e pôr no barco.
E quando eu cheguei nessa igreja, ainda como bebê, não entendia ainda a mensagem do Senhor, não sabia como ler a Bíblia, nada. E aí eu passei a ter amizade com algumas pessoas que frequentavam a Deus é Amor. E aí eu passei a ir a Deus é Amor também. Eu ia na Peniel nos domingos e nas quarta-feiras tinha essa Deus é Amor. E eu ia nas quarta-feiras na Deus é Amor. Aí quando foi um dia, a pastora me chamou e disse assim: eu peço que você não venha mais na igreja Peniel, porque você é uma ovelha rebelde. E eu não entendi o que significava ser ovelha, né? Ou ser bode, ou ser algum tipo de expressão que você usa de animais com pessoas. Não entendia isso. E quando ela falou que eu era uma ovelha rebelde, eu perguntei, mas por quê? Por que eu sou uma ovelha rebelde? E aí ela falou, porque você está comendo em outros pastos. Eu falei, eu não estou comendo em outros pastos. O que a senhora está querendo dizer com isso? Ela falou assim, você não está indo na Deus é Amor? Eu falei, estou. Então, continua indo lá, talvez lá seja bom para você. E eu falei, ok. E aí, sei que ela falou comigo alguns minutos e depois desligou o telefone, ficou bastante chateada e não me ligou nunca mais. E aí, como eu não podia ir na igreja dela, porque eu achei que ela estava chateada comigo porque eu estava indo na Deus é Amor, eu passei a ir na Deus é Amor. E aí já começou o primeiro problema com o pastor, né? O pastora. Aí quando eu cheguei na Deus é Amor, eu estava muito feliz, passei a congregar no Deus é Amor, passei 1 ano e 6 meses com a igreja Deus é Amor, e quem era o pastor da igreja era o pastor Maurício, né? Aí quando muito maravilhoso, fui batizada com o Espírito Santo de Deus nessa igreja, passei a falar em línguas, o Senhor dos Exércitos foi me moldando. Mas aí o pastor Maurício foi preciso ser levado da Noruega para outra cidade. Não sei se era uma cidade aqui próximo ou se era para Portugal. Só sei que a gente ficou sem pastor alguns meses, né? Nós sofremos muito porque nós amávamos muito o pastor Maurício. Foi o melhor pastor que eu tive até hoje, né? Um bom pastor. Trazia sempre uma palavra abençoada, era compreensivo, tratava nós com amor. Mas depois que ele se foi, o pastor Davi Miranda enviou que era uma serpente para cá, um tal de Jonilson, que pegava as ovelhas e batia com força. Esse Jonilson quase destruiu as pessoas aqui da Deus é Amor tudo, botou todo mundo para ir embora. Dizer, é porque estavam em pecado. Não, pelo contrário. Quando ele chegou, nós estávamos na igreja, era nós que estávamos sustentando a igreja de pé. Todos os finais de semana, né? Os sábados e as quarta-feiras, nós estávamos lá cantando louvores e aguardando que fosse enviado um pastor para nós aqui. Mas quando ele chegou, ele saiu fazendo confusão com todo mundo, com a irmã Michele, com a irmã Maria, com muito irmão dentro da igreja, botando a Cíntia, botando todo mundo para correr, dizendo que a Cíntia parecia um espantalho de plantação, andando de um lado para o outro com a criança nos braços, né? Chegou para mim e falou assim, tem umas pessoas aí que eu já fiquei sabendo que frequentam outras igrejas. Olha, ele tinha acabado de chegar, aqui na minha igreja não fica não, se for frequentar outra igreja, aqui nessa igreja não fica. Aí olhando para mim, né, e dizendo todo tempo isso, só que eu não tinha outra igreja para ir, eu estava indo só lá, na realidade. Estava esperando, aguardando um novo pastor que ia chegar, que no caso era ele e a esposa. E aí começou a soltar piada e eu falei assim, pastor, quando o senhor, depois de terminar o culto, conversa com essas pessoas, né? Aí ele falou assim, se o chapéu cabe na tua cabeça, usa. E eu falei, eu usar esse chapéu? Por que eu vou usar? Tá incomodado, então se retire. Eu falei, não estou incomodado não, pastor, eu só apenas dei um conselho para o senhor. E de repente esse pastor se levantou lá dentro e dizendo que o cão aqui dentro não fica, não sei o quê. O diabo tomou ele com confusão dentro da igreja. E ele expulsou Michele, expulsou eu, expulsou a Cíntia. Está expulsando todo mundo da igreja. E aí eu continuei na igreja, né? No final eu falei a ele, vem cá, deixa eu dar um abraço no senhor. Eu vou dar um abraço no senhor e vou dizer para o senhor que eu não venho mais na igreja, eu vou deixar o senhor em paz. Se o senhor acha que eu frequento outras igrejas, o senhor não quer que eu continue aqui, eu abençoo a sua vida e que o senhor prossiga, né? E aí eu fui,
Quando foi, dei um abraço nele e fui embora. Quando foi no próximo culto, ele mandou mensagem convidando, eu peguei e fui para a igreja. Aí tava a esposa dele. Aí a esposa dele já se levantou lá dizendo que tinha uma mulher dando em cima do marido dela. Tava agarrando ele na igreja, que Deus revelava que essa pessoa tinha um espírito de pombagira. E todo mundo parado, ela levanta a mão, manifesta-te, demônio, porque eu vou expulsar você. E todo mundo calado. Aí ela apontou o dedo para mim e falou assim: é você, irmã Regina. Eu falei: eu? O sangue de Jesus tem poder. Eu não tenho espírito de pombagira não, tá repreendido, pastora. Aí ela: vem aqui na frente para você ver que você não vai cair dura no chão. Aí eu falei assim: eu não preciso disso. Ela: vem aqui. Eu te desafio, Satanás. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Fui lá na frente, ela ficou empurrando minha cabeça, dizendo: sai, manifesta nela, manifesta nela. Como não se manifestou? Ela olhou para o povo e falou assim: gente, essa irmã aqui serve 2 senhores, por isso que ela não se manifestou. Eu falei assim: olha, que Jesus tenha misericórdia da tua vida e que o Senhor dos Exércitos te liberte. Quem está se manifestando com 2 espíritos aqui é você, servindo a 2 espíritos. Eu não, o sangue de Jesus tem poder, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Por isso que não se manifestou demônio em mim, porque eu não tenho demônio. Quem está cheio de demônio aqui precisando ser liberto é a senhora. Eu peguei minha bolsa e fui embora para casa, amados. E não quis mais saber dessa igreja. Mas como? E eu não queria ficar desconectada da igreja, porque eu precisava, eu tinha sede, eu tinha fome de estar na presença de Deus. Aí eu passei a procurar a outra igreja para me poder frequentar. E aí descobri uma igreja onde um irmão, né, um membro da igreja Peniel frequentava. Passei aí essa igreja. E aí passei aí essa igreja, que era uma igreja norueguesa, né? E aí eu passei a aprender ali da palavra de Deus. Eu frequentava essa igreja do pastor norueguês 3 vezes na semana, né? Você vê como eu tinha sede de estar na presença de Deus. Era sábado, que era o pessoal do Brasil que se reunia ali. Aí quando era no domingo tinha um culto, às 11 da manhã, que era o culto oficial. E quando era nas quarta-feira tinha estudo, e eu estava ali todos os dias, né? E passei mais ou menos 1 ano com eles também. Só que nesse período eu sentia que as pessoas se levantavam muito contra mim, né? Eu via o olhar das pessoas contra mim. Se levantou umas irmãs para fazer calúnia contra o meu nome, roubaram 2 jaquetas, colocaram debaixo do carrinho de bebê da minha filha para me acusar de ladrona. Fizeram alguns probleminhas que o diabo usou essas pessoas para fazer, para me tirar da igreja. E o tempo ia passando e eu me estudando e me dedicando a Deus, aprendendo da palavra de Deus, cantando para Jesus. Eu estava tão agarrada em Cristo que eu comecei a cortar os contatos com as pessoas que eu tinha, que não era cristã, que bebia álcool, né? E eu não queria ter contato mais, vínculo com essas pessoas. O tempo foi passando, eu me desconectei delas. E aí o que aconteceu? Começou a causar problema, passando por uma depressão profunda, sem economia, né? Sem condições financeiras para poder voltar para o Brasil. As minhas filhas não podiam sair do país porque o pai não liberava o visto delas. O que eu percebi depois de um tempo, né, é que até mesmo esse pastor brasileiro que estava nessa igreja norueguesa se levantava contra mim, né, juntamente com algumas irmãs ali dentro. Era fofoca, era panelinha que eles faziam. E tudo aquilo me fazia perceber o que estava acontecendo em volta de mim, a falsidade, né, a falta de respeito. Eu comecei a ficar deprimida, eu passei a perder as minhas esperanças, porque a minha única esperança na realidade era a igreja, né? Eu estava sem visto para ficar no país da Noruega, sem família, sem amigos, sem dinheiro, com 3 crianças pequenas, sem força alguma para lutar mais, porque havia esperado o pai das minhas filhas sair da cadeia. Ele tinha passado 5 anos na cadeia. Foi por ele que eu vim para este país da Noruega. Nós tínhamos namorado 7 anos. E eu vim para este país por causa dele, né? E ele era muçulmano. Só que quando ele saiu da cadeia, ele casou-se com outra. E aí eu fico sozinha com as crianças e fico indo nessa igreja para tentar buscar ajuda, né? Forças para poder continuar. E quando eu comecei a ver que os brasileiros que estavam ali dentro, brasileiras e brasileiros unidos ali dentro,
faziam panelinha, né? Uns eram melhor do que outros e parecia que eu não tinha muito valor no meio deles. Aí foi aonde eu planejei em tirar a minha vida. E foi aonde eu saltei do quarto andar, né? E exatamente porque o pai das minhas filhas já estava, né, me ameaçando de morte. E a igreja também não me apoiava muito, não me dava muito ajuda. E eu estava me sentindo muito oprimida pelo diabo. E por que que o diabo faz a pessoa se sentir oprimida ao ponto da pessoa querer se matar? Porque ele sabe que nós somos uma arma nas mãos de Deus. Que se a gente entender o que somos diante do Senhor e aceitar o chamado de Deus para as nossas vidas e entrar dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas e preencher todos os dados, né, que Deus ele requer de nós para que nós possamos entrar nesse projeto que ele tem para as nossas vidas, o diabo sabe que o inferno, né, vai perder, sabe que o mundo espiritual vai ser detonado. Então ele não quer que a gente entre nesse projeto. Ele vai tentar de todas as maneiras fazer a gente cair. E ele não vai usar os pequenos, ele vai usar aqueles que têm autoridade para fazer você se tornar pó. Tá entendendo? É por isso que os pastores têm que ter muita sabedoria e discernimento do Espírito Santo de Deus para não lançar uma ovelha fora do curral achando que ela é lobo. Tem que ser inteligente e entender a voz do Espírito. Porque o diabo, ele é inteligente, né? Ele não age por emoções. O diabo, ele não age por emoções. Ele é esperto. Ele fica observando a situação para ele poder entrar e dar uma queda. Não é só no pastor, não. É na igreja inteira. Mas ele usa as oportunidades, né? Que você muitas das vezes vai acreditar, não tá aqui, tá aqui. E aí é onde a gente desequilibra e faz o que é errado. Eu fui muitas das vezes deixada de lado, me senti muito, como é que eu posso dizer, rejeitada por muitos, mas acolhida também por muitos, né? Tenho amigos aqui, pastores, pessoas que me amam, que me tratam, né, de igual para igual, que não me trata com diferença, né? Porque muitas das vezes quando você tem um chamado, quando você tem uma unção sobre a tua cabeça, o diabo vai usar pessoas dentro da obra para se levantar contra ti, para que você venha perder essa unção. Diferente não foi demais que andavam com o Senhor na antiguidade. Você vê que Davi, né? Quando ele é ungido a ser o próximo rei de Israel, o diabo se levanta usando Saul para matar Davi, para que não se cumprisse o projeto que Deus tinha para Davi. Na realidade, nós temos que entender que a nossa briga não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Só não baixa a cabeça para Satanás, nunca. E não ficará encoberto aquilo que acontecer contra mim. E irei sempre trazer a luz. Ainda que se levante 1000 contra mim, 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida, porque eu irei em nome do Senhor dos Exércitos. E ai daqueles que se levantarem contra mim, porque não ficarão de pé para contar a vitória. E aconteceu, né, de eu cair do quarto andar, bater com a cabeça, ficar internada, quebrei a bacia, quebrei o braço. E nesse período, Jesus tem um encontro comigo, né? O Espírito Santo me encontra. Eu morro nesse acidente. E ele me ressuscita dos mortos, me dando uma segunda chance de vida. E quando eu volto à vida, Deus me diz para mim continuar a caminhada, esquecer tudo o que aconteceu entre eu e o pai das minhas filhas, que ele já estava noivo e ia casar com outra, para mim seguir o meu caminho com minhas filhas, que ele ia cuidar de mim, ele ia me sustentar. E foi isso que eu fiz, eu deixei tudo para trás e comecei minha caminhada, indo para a igreja todos os finais de semana, né? E como eu estava aprendendo ainda, não tinha visto para ficar no país, não tinha família, não tinha amigos próximos, só tinha uma solução para poder estar bem, né, no país, era estar agarrada em Cristo Jesus, porque ele me fazia ter paz. E aí eu passei aí nessa igreja frequentemente, só que o pastor se levantou contra mim, porque ele, pensando de me ajudar, achando que ia me ajudar, entrou em contato com o Serviço de Proteção de Menor novamente e tentou me colocar em contato com eles novamente. Eu já havia passado um ano naquela situação, querendo sair dali, né? Eles querendo pegar minhas filhas de mim, dar para outra família.
e ele vai e me coloca no contato com esse povo novamente. Enfrentei esse povo mais um ano e foi muito difícil para mim. Por causa disso, eu tive que sair da igreja. Fiquei sem igreja, o tempo foi passando. E aí busquei ir para essa igreja do pastor angolano e fazia parte dessa igreja. Nessa igreja já era um pouco mais diferente, né? Tipo, não era uma igreja pentecostal, não podia falar em línguas. Eles tinham uma doutrina que era diferente da pentecostal, né? Era bem assim, todo mundo sentava, todo mundo ouvia a mensagem através do pastor, mas ninguém poderia ficar falando em línguas, até porque o pastor falou para mim que lá não tinha tradutor e não podia ficar falando em línguas porque a igreja tinha que ter um tradutor para que tudo tivesse em ordem, né? Porque se você fala em línguas, como diz a mensagem do Senhor, você edifica a si mesmo, não é verdade? Mas quando você fala em língua e tem um tradutor, você edifica a igreja inteira. Mas de maneira nenhuma podia se falar em língua dentro da casa do Senhor. Então eu não quis continuar, né? Porque aconteceu algumas coisas ali que eu senti que não era para mim estar ali. Depois eu fiquei sabendo que o brasileiro que dava os cultos no sábado, nessa igreja norueguesa, estava abrindo uma igreja. E aí eu falei, vou ajudar esse brasileiro, vou estar com ele lá, porque eu gosto muito dele, né? É uma pessoa de Deus. E comecei aí essa igreja dele, ajudar ele. Isso no ano 2016, 2017. E Deus me deu a oportunidade de poder gravar o meu CD evangélico para louvar o nome do Senhor, né? Eu estava fazendo esse CD já para agradecer a Deus, né, pela minha vida, pelo que Ele fez de ter me ressuscitado dos mortos. O CD, gente, está aqui, ó. E esse CD, gente, peço para você, adquire esse CD, tá? Tá baratinho, R$80, tá? R$80 no Brasil e 299 na Noruega. Se você está querendo esse CD, entre em contato comigo, você pode ouvir no som do seu carro, tá? E as canções do CD são proféticas, são louvando o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O diabo tem tanta ira nesse CD, você não tem noção, porque exalta o nome do Senhor. E o diabo já tentou fechar as portas várias vezes, mas Deus não permitiu. Porque nosso Deus, ele é poderoso. E quando o diabo tenta de um lado, ele trava do outro. Aleluia. Quantas vezes eu tive que ver a mão do Senhor impedindo do inimigo fechar as portas para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu fiz esse CD, eu queria apresentar na igreja desse pastor brasileiro, né? Queria cantar as canções do CD e queria fazer, como é que fala? O lançamento do CD, né? Inclusive, coloquei o nome dele aqui em agradecimento, né? Por ter conhecido o Evangelho do Senhor através dessa pessoa. Que eu tinha um carinho imenso por essa pessoa, mas perdeu o encanto depois que eu recebi um não. Ele falou que não poderia permitir eu fazer o lançamento do CD na igreja dele, porque a igreja já estava com 3 meses, né, toda já agendada, tudo preparado, e não iam me dar a oportunidade de fazer o lançamento na igreja dele. Mas ele falou que se eu quisesse cantar um playback, eu podia. E isso me deixou muito triste, porque eu queria anunciar o trabalho para a igreja, queria poder fazer menção, né, do testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida, mas não ganhei a oportunidade. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que esse pastor me deixou cantar essa canção. O tempo foi passando, fiz amizade com algumas meninas lá dentro e uma delas me falou que ele tinha dito que eu era uma louca, que ela não deveria ter contato comigo porque eu havia tentado suicídio, né? E que se ela continuasse no contato comigo, ela ia perder os filhos dela. E aí isso me deixou muito triste. E eu liguei para ele, inclusive estava fazendo até alimentos, né? Tava fazendo um arroz e uma carne para levar para a igreja, porque ia ser o aniversário dele. Eu tinha feito um vídeo, né, dando os parabéns para ele, as crianças também. Só que eu fiquei muito decepcionada e mandei mensagem primeiro para a esposa dele falando: olha, estou triste, fulano me contou isso, isso e aquilo outro do seu esposo. E isso me deixou muito triste. Será que ele falou realmente isso de mim? E aí ela falou: vá se converter, sua louca. No lugar de dizer: irmã, me perdoe, talvez o pastor falou isso, mas falou da boca para fora. Vamos orar, né, para que isso venha
venha se acabar, porque isso é coisa do diabo, confusão não é coisa de Deus. Mas ela fez o contrário. Vá se converter, sua louca. E isso, amados, tem que vir para luz, né? Porque tem muitos pastores aí que são lobos vestidos de ovelhas. Estão aí querendo dominar a igreja como se fosse objeto deles. Não entende que a igreja é do Senhor Jesus. E eles não podem usar o seu cajado para maltratar as vidas ou para desfazer delas, né? Então ela me maltratou, essa esposa desse pastor. Tinha acabado de chegar aqui na Noruega, né? Acabado de casar com esse pastor. Me chamou de louca. E vocês sabem o que diz a palavra do Senhor, né? Que aquele que chama o seu irmão de louco é réu do inferno. Mas eu perdoo a irmã, porque talvez essa irmã precisava de conserto com Deus. Não sei como é que está a vida dela agora. Essa irmã com certeza precisava de conserto com Deus. Não sei como é que está a vida dela agora, mas creio que Deus está trabalhando no interior dela. Se não fez ainda alguma coisa, creio que vai fazer, porque nosso Deus é um Deus que liberta. Amém? E o que acontece, irmã? Passei a não ir mais nessa igreja. E daí, Regina, o que acontece agora? Agora é que o Senhor dos Exércitos, Ele tem algo para as nossas vidas, nós sabemos disso, né? Sempre tem o seu melhor. Não podemos parar. Ainda que se levante 1000 contra ti, a palavra do Senhor diz, 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Continuei progredindo no Senhor Jesus. Deus foi abrindo porta, continuo crente, né? Crendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Creio que há falhas dentro da igreja. Creio que há pessoas que estão ali para fazer o trabalho de Satanás, destruir vidas. E creio que os pastores estão pedindo, né, a Deus, a Jesus, para que Ele mande pessoas ricas para a igreja, para que possa ajudar o seu ministério. Mas esquece de que o Senhor Jesus é o dono da igreja e é Ele que providencia todas as coisas. Que se nós tivermos um coração voltado para a obra, para ajudar, né? Porque o verdadeiro evangelho é você se compadecer dos órfãos e das viúvas. E o que acontece, irmã Regina? Você está sem igreja, sem pastor? Não. Fui para Israel e cheguei lá em 2017 e Deus, né? Eu falei para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma igreja, porque o Senhor é o meu pastor. Então eu quero pessoas, uma igreja para estar comigo orando, buscando a tua presença e para que nós possamos te louvar em espírito e em verdade, sem colocar peso mais pesado do que carregar. E vou seguir meu caminho. Jesus me preparou para mim uma igreja. Cheguei lá, o Senhor falou para mim, filha, não baixe tua cabeça para homem algum. Eu sou o teu pastor e tu és a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Eu coloquei essas palavras dentro do meu coração, guardei, selei todas elas. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e é Ele que me guia diariamente. Aquele que quiser ser salvo, a palavra do Senhor conta, né, em Lucas 10, do 25 ao 31, sobre a parábola do sábio que chega, né, diante do Senhor Jesus e pergunta, mestre, o que farei para me herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz, o que diz a lei? Ele diz, a lei diz, amará o teu próximo como a si mesmo. Amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a si mesmo. E Jesus diz, então faz isso e tu viverás. E ele diz, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola, né, do samaritano. Qual é essa parábola, Regina? Vindo um homem, né, de Jerusalém, indo ao caminho de Jericó, os ladrões encontram este homem, bate e tomam os seus pertences e deixa ele por morto no meio do caminho. Passando por ele, um levita passa para o outro lado e não ajuda. Passando também ali pelo mesmo caminho, um sacerdote passa e não o ajuda. E vindo um samaritano, olhando para o homem caído, se enche de íntima compaixão. Levantando aquele homem, coloca sobre o seu jumento, limpa tuas feridas e leva ele para uma pousada. E pede para que o homem ajude ali a curar aquele homem e que tudo que for gastado, colocasse na conta dele que ele pagaria depois. Jesus pergunta qual desses homens foi o próximo daquele que estava caído. E o homem responde, o samaritano, né?
E ele vai lá e diz: fazei o mesmo e tu herdarás a vida. Nós só temos que amar e cuidar do nosso próximo, se compadecer do nosso irmão. Coloca isso no teu coração. A igreja do Senhor Jesus. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Nós somos dele. Então, se você quer ser abençoado por Deus, trate a todos com amor e com respeito. Ame o teu próximo como a si mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Guarda essa mensagem no teu coração e lembra: toda ferramenta contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que as ovelhas saem do curral às vezes? Porque muitas das vezes ela vai sentir o cheiro de lobo, ela vai sentir o cheiro de urso, de leão, querendo devorá-las. Por isso que elas se afastam. Mas Jesus diz na tua palavra: eu sou o bom pastor. E assim diz a palavra do Senhor. João 10, 11, 12. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e despedaça. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o meu Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregá-las, e elas ouvirão a minha voz. Que foi, Regina? Está aqui para falar mal de pastor? Não, não estou aqui para falar mal de pastor. Estou aqui para contar a minha história. E as decepções que eu tive com o diabo levantando os pastores, as autoridades para me tirar da presença de Deus. Jesus é o bom pastor. E quero dizer para você que está passando por dificuldades por causa de pastores, por causa de pessoas que não entendem o teu chamado, que ore. Ore por eles e não saia da presença de Deus por causa desses pastores ou por causa de autoridades maiores dentro da igreja. Lembre-se que quem lhe chamou foi o Senhor Jesus Cristo. E se Ele te chamou, Ele garante vitória na sua vida. Amém? Então seja firme no Senhor dos Exércitos, porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele encontra com a samaritana, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve se adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, creres que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorarai ao Pai? Vós adorai o não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você adora o Pai, e se você crê que Ele é real, adore a Ele em espírito e em verdade, aonde você estiver. Amém? E não se prenda de adorá-lo por causa disso ou daquilo, por causa de contenda dentro da igreja. Perdoe aqueles que te maltratam. Amém? Porque o nosso Deus, Ele está guardando a tua igreja. E nada que acontece aqui fica sem ser visto pelos olhos do Senhor. Deus tem visto todas as coisas. Amém? O Senhor dos Exércitos te abençoe, te guarde, te proteja, resplandeça a tua face sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.